Graça e paz a todos. Como saber se Deus quer a restauração do casamento? Vamos a esse vídeo aqui, meus amados. Como saber se Deus quer a restauração do meu relacionamento? Eu tenho certeza que você está passando bem por aquela fase onde você está orando pela restituição do seu relacionamento, mas está vendo tudo dar errado. Eu tenho certeza que você está passando por aquela fase onde você está se perguntando, será que realmente isso é de Deus ou não? Porque eu já tô cansada de orar. Eu oro e a pessoa se distancia de mim. Eu oro e a pessoa me bloqueia em tudo. Eu oro e a pessoa não quer nem mais olhar na minha cara, nem ouvir mais o som da minha voz. Fica tranquilo. Eu já passei por isso. Mas aí sabe o que acontece? Amanhã você já tá orando de novo. Eu quero desistir de orar pra uma pessoa, mas eu não consigo. Eu falo que é a última vez. Daqui 2 minutos eu tô orando de novo. Tô me quebrantando de novo no quarto. Tô pedindo pra Deus mudar a minha vida. E olha que legal. Lá em Daniel 9, versículo 23, diz assim: assim que você começou a orar, houve uma resposta dos céus. A sua oração já subiu ao céu. Não existe depósito de descarte de oração. Então há um segredo aí nessa persistência. Sabe quem é que fica aí, ó, te dando vontade de orar pra aquela pessoa, trazendo aquela pessoa na mente, principalmente nos sonhos? É Deus. É porque Deus está colocando dentro do seu coração a vontade dele. E ele precisa que você se alinhe a esse propósito. Deus, ele pode restaurar casamentos? Deus, ele não quer restaurar. Ele não quer trazer a pessoa de volta do jeito que ela tá. Deus quer transformar para que o casamento seja uma bênção, para que o relacionamento seja uma bênção. Então chegou o momento de a gente focar nisso. Senhor, em vez de eu ficar só pedindo pra volta, o fulano, você vai falar o quê? Senhor, vai lá de encontro com a vida do meu, da bênção. Tem um encontro com a bênção, transforma a bênção, lapida a bênção, muda a bênção, mas também muda aqui. Muda a mim. Por quê, querido? Os dois. Porque não basta só um ter mudança. O casamento Os foi feito dois. por dois. E o término não foi feito só por um. Então é necessário que ambos mudem. Então Deus, ele dá essa vontade de funcionar. Se você tinha dúvidas de por que eu tô orando e eu devo parar, devo continuar, Ju, eu não sei o que eu faço. Se você tem vontade de orar, continue orando, persista em oração e tenha uma mente blindada. Sabe por quê? Porque o inimigo vai colocar na sua mente que as circunstâncias definem sim a situação, mas isso não é verdade. O medo só paralisa a nossa história. As dúvidas paralisam a nossa história. Se Deus ele disse que ele vai fazer, e se você está nesse vídeo, é porque Deus tem um milagre para sua vida. Então assim, eu não acredito que nada seja por acaso. Entenda uma coisa, se Deus ele disse que vai fazer algo, então continue fazendo algo. Continue buscando. Porque, querido, no momento que você parar, você está entregando de mão beijada para o inimigo uma história linda que Deus mesmo construiu. E talvez nesse período onde vocês estão distanciados, é o período que vocês têm que mais estar em Deus, em uma vida com Deus. Deus, ele quer que você se alinhe ao propósito dele. Eu só me alinho ao propósito do Senhor se eu estou numa vida com ele. Para ter uma vida com Deus, eu preciso estar bem alicerçado no Pai. Você entende? Quando eu terminei com meu esposo, eu não tinha nenhuma profecia de que a gente ia voltar. Deus não usou ninguém para falar isso. Mas dentro do meu coração havia uma certeza muito grande que a promessa estava alinhada com ele. Havia algum propósito ali que estava alinhado e eu não conseguia interpretar. Então teve dias que eu desisti, que falava assim, não vou mais, daqui 2 minutos eu estava orando de novo. E aí eu fiz a oração correta, que é, eu quero isso. Eu queria para agora. Esse é o meu tempo. Mas eu entrego nas tuas mãos, que seja feita a sua vontade. Quando eu entreguei a Deus o que eu queria, eu falei tudo o que eu precisava, tudo o que eu queria, os princípios que eu buscava no relacionamento, o que eu queria que fosse alinhado. E pedi pra Deus mudar a minha vida, mudar a vida dele. E se fosse da vontade dele, alinhar a propósito novamente, eu vivi a restauração do meu casamento. Eu vivi a restauração, não, a transformação. Porque eu me tornei uma pessoa totalmente diferente do que eu era e ele também. E isso só nos fez o bem. E isso só nos fez pessoas melhores. E nesse momento que a gente começa a não ver as coisas dando certo, eu sei que a carne vai gritar. A carne vai espernear, vai falar, eu quero agora, se não for agora acabou, não quero mais orar, não quero mais... Aí o teu espírito vem, o espírito fortalecido em Cristo, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, vai te ajudar neste momento de calma. Eu sinto que é pra mim orar, porque Deus está no projeto, então eu vou continuar orando, confiante que Deus fará. Porque a confiança é a chave da sua vitória. É o fruto do Espírito. Que dentro do seu coração hoje, que não te permite desistir, não te permite ficar paralisado, é Deus. Sim, essa é a vontade de Deus para sua vida.
Então, busque em Deus, peça para Deus alinhe os teus propósitos, peça para que Deus transforme teu encontro com Ele e busque muito pela sua vida íntima com Deus. Ore mais, viva em constante oração, leia mais a Bíblia, porque uma base forte fortalece ambas as partes. Afinal, somos uma só carne. Então, entendam isso e vivam, sabe? Chegou o momento da gente mudar as nossas orações e entender os motivos do porquê a insistência ainda existe nelas. Amados, como vocês viram, eu pedi para vocês focarem unir propósitos. Eu pedi para vocês prestarem atenção quando ela fala que tem que ser tratado tanto o repudiado quanto o repudiador. Por isso que a palavra de Deus é direta. Lá no livro de Lucas 16, 18, diz o quê? Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Adultera por quê? Porque é a mulher dele, a esposa. E aquele que casa com uma mulher repudiada pelo marido, adultera também. Então, unir propósitos. Deus trata tanto o repudiador quanto o repudiado. Por isso que não existe esse negócio que a gente escuta por aí, pastores dizendo, teólogos dizendo, que você quando sofre uma infidelidade ou um abandono, que também não deixa de ser uma infidelidade, que ele foi infiel com você te abandonando, nem sempre pode ser através do adultério. Você pode se casar com outro. Isso é mentira, meus amados. Eu vou ler para vocês aqui, de forma bem resumida, o livro de Oséias, do capítulo 1 ao 4. Bem resumido mesmo. Eu coloquei tudo no separado. Preste atenção o que eu vou falar para vocês aqui. Eu não, né? Deus. Vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam prestar atenção. Olha só, meus amados. Olha o que diz. Como saber se Deus quer a restauração do casamento? Palavra do Senhor que veio a Oséias. Filho de Beri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, que era o seu profeta, o Senhor lhe disse: Oséias, vá, tome uma mulher, preste atenção, por isso que eu botei isso sublinhado aqui, ó. Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade. Então, Deus falou, nessa versão que é a NVI que eu coloquei aqui vocês, fala mulher adúltera. Aí vocês podem raciocinar assim, bom, Deus falou para Oséias casar, tá? Com a mulher adúltera. Então Deus está mostrando que uma pessoa que ela era adúltera, era sinal que ela era divorciada e casou com outro. Ou era divorciada. Deus estava querendo que ele... Claro que nós sabemos que também existe a mulher que se deita com um homem casado, não deixa de ser uma adúltera, por mais que ela seja solteira, porque ela está se relacionando com um homem casado. E mesmo esse homem tenha sido divorciado, também é adultério. Tá? Mas vamos supor, mas Deus falou para ele se casar com uma mulher adúltera, então Deus quer que case com um adúltero, com um divorciado? Não. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu botei aqui a observação em vermelho, olha. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Isso está em Oséias, capítulo 4, versículo 14. Por que eu quis colocar isso aqui em vermelho? Olha só, não castigarei suas filhas por se prostituírem. Então,
prostituição, fornicação, é somente para quem é solteiro. No mesmo versículo diz: não castigarei suas filhas por se prostituírem. Ato somente para quem é solteiro. E para quem é casado, nem suas noras, porque eram casados, por isso são noras, por adulterarem. Tá vendo aqui, ó? Nem suas noras por adulterarem. Isso mostra que prostituição era para as solteiras. E adultério é somente para quem é casado. Então, quando Deus falou aqui, ó, no versículo 2, Oséias, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, falou, o Senhor disse: Oséias, vá, tome uma mulher adúltera e filhos de infidelidade. Uma mulher adúltera, uma mulher de prostituições. Que, naturalmente, a Gomer, que era essa mulher, ela era solteira. Mas ela estava se prostituindo com outros homens. Muitos homens podiam ser casados, ou divorciados, ou até homens solteiros. Isso tudo não deixa de ser uma prostituição, porque a Gomer era solteira. Deus nunca iria falar para Oséias se casar com uma mulher divorciada. Vocês estão entendendo? A Gomer, por ser solteira, ela estava em prostituição, mas ela era livre para casar. Continuando aqui, ó. Porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então, Oséias se casou com Gomer, uma mulher de prostituições, porém solteira, tá? Lembre bem isso, ela era solteira. Não tem confusão nisso. E o que Deus queria fazer com isso? Mostrar como Deus se sentia com o seu povo adúltero que era Israel. O povo que ele pegou para ele. Mas o povo adulterava, trocando Deus, largando Deus pelos deuses estranhos. Por isso que ele fez um ato profético, fazendo com que o seu profeta se casasse com a mulher de prostituições. Era uma representação de Deus com Israel, para que o povo pudesse ver como Deus está se sentindo traído. Agora, vamos ver como é que isso está em Oséias, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, tá, meus amados? Agora vamos ver como que Deus tratou a Gomer, a adúltera. Ela já havia se casado com Oséias, lembram disso, tá? E tinha já um filho com ele. Repreendam sua mãe. Repreendam-na, pois ela não é minha mulher. Houve aí o quê? Houve aí um divórcio, né? Um repúdio. Não é minha mulher. Ela era a mulher dele, agora não é mais. E eu não sou seu marido. Retire ela do rosto a aparência adúltera. Eu botei uma observação aqui em vermelho. Ó. Agora sim, ela é uma adúltera, pois se encontra casada. Antes ela era o quê? Era uma mulher de prostituições, que ela não era casada. Então tá, retire ela do rosto a aparência adúltera, e do meio dos seus seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Eu farei dela um deserto. Eu a transformarei em terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. Então, ela teve filhos no ato de adultério. Quando Oséias se casou com ela, ela já tinha filhos, lembram? Depois ela teve um filho com Oséias. Só que aqueles filhos que ela teve foi de adultério. Mas, ué, você não acabou de falar que ela era solteira? Mas ela se relacionava com homens divorciados, casados. Isso eram filhos de adultério. Mas ela era solteira. Tá? Versículo 5. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse, está em vermelho aqui, ó, irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Isso é a cobiça, tá? Ela estava cobiçando aquilo que o marido dela não estava dando a ela. Olha só, por isso, versículo 6,
bloquearei o caminho dela com espinheiros. Olha o que Deus está fazendo lá. Deus está tratando esse adultério da Gomer, esposa de Oséias. Por isso a bloquearei o caminho dela com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Versículo 7. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então, Gomer, ela dirá, a esposa de Oséias: voltarei para o meu marido como no início. Olha a transformação que Deus está fazendo nela. Voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Botei em vermelho aqui para vocês entenderem. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade de Deus, tanto no pensamento como nas ações. Assim, Deus estava fazendo com Gomer. Estava tratando ela. E quando nós vamos buscar a Deus em arrependimento, a gente sempre vai ter a certeza no coração, achar que é o nosso livre-arbítrio. Mas é Deus já tratando para nós termos essa ação. Isso está em Oséias, capítulo 2, versículo 2 ao 7. Aí continua. Quer dizer, aqui já é outro versículo. Eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incensos aos balins. Ela se enfeitou com os anéis e joias e foi atrás de seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la. Vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Isso está em Oséias, capítulo 2, versículo 13 ao 14. Então, repetindo aquele Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade de Deus, tanto no pensamento como nas ações. Então, Deus está tratando aqui com Gomer, que é a esposa de Oséias, a adúltera. Está colocando sentimento nela para se arrepender de ter se deitado com seus amantes, dos seus adultérios, para que ela tenha vontade de voltar para o seu marido, Oséias, do seu acordo matrimonial, para que ela tenha arrependimento segundo Deus. Por que é segundo Deus? Porque é Deus que está tratando, colocando esse querer e se efetuar no coração dela. Versículo 16. Aí eu coloquei aqui em amarelo. Observe. Observação. Notem que Deus preparou Gomer, a esposa de Oséias. Versículo 16. Naquele dia, declara o Senhor, você chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Olha aí. Naquele dia, quando Deus colocar o querer de Deus no coração de Gomer para voltar para o seu marido, para se arrepender dos seus amantes, ela vai começar a chamar de meu marido. Já começa a restauração. Já começa o querer efetuar de Deus no coração da esposa de Oséias. Isso está em Oséias, capítulo 2, versículo 16. Agora, eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e com paixão. Voltou a casar com Oséias. Houve a restauração. É o arrependimento segundo Deus. Não arrependimento segundo os homens, que leva ao quê? Ao remorso. Mas sim o arrependimento segundo Deus, que leva o quê? À salvação. Eu me casarei com você agora com fidelidade. E você reconhecerá o Senhor. Botei observação aqui em vermelho. Observação. Restauração. Salvação. Isso está em Oséias, capítulo 2, versículo 19 ao 20. Agora, meus amados, Deus tratou Gomer, a esposa de Oséias. Agora Deus vai tratar de quem? Do próprio Oséias. Vamos lá. O Senhor me disse. Disse quem? A Oséias. Oséias, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Então, aqui mostra por que Deus fez esse ato profético do profeta se casar com a mulher de prostituições.
E depois dela se casou com Oséias, ela ainda adulterou. Ela ainda estava com suas práticas imorais. Então, e Deus falou, ó, apesar dela ser amada por outros e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Aí eu te pergunto, quando há adultério, quando há abandono, porque a esposa de Oséias, a Gomer, ela abandonou o seu marido Oséias. Quando há o abandono de Deus, trocar Deus pelos deuses estranhos, Deus, por acaso, escolhe outro povo? Não, meus amados, está dizendo aqui. Ele está de braços abertos para receber de novo. Então Deus está tratando com Oséias agora, ó, seja o meu servo, que Paulo falou, seja os meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui nós estamos sendo imitadores de Cristo. Olha só, repetindo, apesar de ela ser amada por outros e ser adulta, que ele falou o quê? Vá atrás novamente com amor sua mulher. O amor, como é que é tratar com amor adúltera? O amor ágape, que não busca somente os nossos interesses. Lembra lá de 1 Coríntios? Você tem que decidir amar. E para terminar, versículo 2. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Versículo 3. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta. Olha a restauração. Nem será de nenhum outro homem. E eu viverei com você. Aí eu botei aqui em amarelo. Casamento restaurado. Houve salvação. Salvação do quê? Do povo de Israel com Deus. Eles não vão mais. Deus colocou neles um espírito novo. Deu a eles um coração de carne no lugar do coração de pedra. Lembram lá de Jeremias? Então, para quê? Para que o seu povo voltasse para o Senhor de todo o coração. Salvação. Assim é o casamento. Houve o quê? Uma restauração do casamento de Oséias com Gomer. Deus sempre tratou de Gênesis a Apocalipse do casamento. Do relacionamento do homem e da mulher. De Deus e o seu povo. De Cristo e a igreja. Mas Deus advertiu. Preste atenção. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Pois elas, desviariam seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim, vocês tratarão essas nações. Derrube os seus altares, quebre suas colunas sagradas, corte os seus postes sagrados e queime os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre de todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Amados, aqui, como vocês podem ver, deixa eu tirar isso aqui agora. Como vocês podem ver, Deus escolheu um povo, por isso que eu encerrei com Deuteronômio. Deus escolheu um povo de entre todas as nações da terra. Deus nunca trocou Israel devido à sua infidelidade por outro povo. Deus sempre colocou um coração novo. Restauração. Sempre houve atos proféticos para mostrar para o povo como ele estava se sentindo trocado por outro. Mas nem isso Deus fez. Deus não trocou o seu povo por outro, porque ele escolheu esse povo. Se ele escolheu, ele mesmo vai tratar do povo. Meus amados irmãos, nós vivemos uma total apostasia. Quase, não vou dizer que é impossível, senão seria cristão, né? Deus está sempre separando remanescentes de encontrar uma igreja bíblica. Sempre tem uma heresia infiltrada ali. O apóstolo Paulo, Novo Testamento, que eu falei aqui de Oséias, no Antigo Testamento, Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala para a gente se separar. Nós temos que pregar o evangelho, mas nunca nos misturar, porque um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada.
uma doutrina humana no meio de várias doutrinas cristãs proliferam, leveda toda a massa. Por isso que o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 5, falou que expulsa esse perverso do nosso meio que está dormindo com a mulher do pai dele. Leiam a sã doutrina, meus amados. Eu não tenho diploma de teologia. Eu não tenho tantos anos de evangelho. Mas o Senhor tem tocado no meu coração com tanta força que a gente, quando fala da palavra de Deus, a gente é esculachado quando a gente fala que o casamento até que a morte se separe. Estar amaziado, estar vivendo com a pessoa como se fosse marido e mulher, isso nunca foi casamento. Você tem que estar casado com as leis vigentes do nosso país. Cada país tem suas leis. Tá? Então, vamos estudar essa doutrina. Lembre-se sempre, Deus trata sempre os dois. O livro de Oséias foi um livro fenomenal, mostrando o quê? Que Deus tratou primeiro Gomer, a adúltera, colocou nela o seu querer, o seu realizar de Deus, para que ela voltasse, entendesse que ela voltasse não obrigada. Deus colocou esse sentimento de que ela voltar para o seu marido, de convencimento. Isso é salvação, meus amados. E depois Deus tratou Oséias, o repudiado, para não divorciar dela, para não repudiar ela, aceitar ela mesmo com os adultérios dela, porque isso machuca a gente não pode negar isso. Mas o que Deus está querendo? Porque o que Deus sempre falou? Seus pecados serão perdoados, porque eu perdoei vocês. Então perdoe também o próximo. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.